Olá, sou Roberto Oliveira, conhecido também como Tinho. Sou técnico de som direto. Cheguei em Curitiba em 2001 e meu primeiro trabalho foi um curta-metragem. Ainda se fazia filme em película, então foi um curta-metragem em 35 mm chamado Mar Paraguaio, com direção de Nivaldo Lopes. Quando eu comecei, o cinema, o filme ainda era gravado em película, né? Depois mudou para o digital. O som também era gravado em uma fita magnética chamada DAT. Logo depois passou para o digital, facilitando muito a vida, né? Hoje a gente usa alguns tipos de cartões SD, compact flash, que facilita muito a transferência desse material todo que é gravado. A gente usa no set, para fazer a captação de som, gravador. Hoje a gente tem um gravador digital. Eu trabalho com um gravador de 12 canais, que possibilita gravar até com 12 microfones, e também vários tipos de microfones de lapela, de direcional, claquete eletrônica. Então são muitos equipamentos que nós usamos no set para poder fazer uma captação com uma boa qualidade, né? Desde 2001, quando eu comecei, eu já tenho mais de 70 obras que participei como técnico de som direto, né? No começo fiz muitos filmes em 35, curtas, fiz longas em Super 16, como O Sal da Terra, do Eloy Pires. Fiz vários curtas-metragens em 35, em Curitiba. E os últimos trabalhos que eu fiz, né? O último é o Arcanos, que é um longa-metragem dirigido por Diego Freitas, que é agora de 2021. Aí tem o Derrapada, que também é um longa-metragem, dirigido por Pedro Amorim, de 2019. Um Homem em Três Casas, que é um documentário de 2019, com direção de Geraldo Pioli. Os Suburbanos, que é um longa-metragem também, dirigido por Luciano Sabino, de 2018. Ultra Bebê, que também é um longa-metragem de Joana Nin, que é de 2017. Proibido Nascer no Paraíso, que é um documentário que eu gostei muito de fazer, que também é de Joana Nin, que foi gravado em Fernando de Noronha, e é sobre as grávidas de Noronha, que quando elas completam, acho que se eu não me engano, 7 meses, elas são obrigadas a sair da ilha para ter os filhos, né? Elas têm que ir para Recife. Então nós fomos 3 vezes para Fernando de Noronha para fazer essa captação, e foi um projeto que mexeu muito comigo, que eu tive contato com todas essas mulheres, né, com essa dificuldade, com essa questão difícil que é ter que sair, largar a família para dar à luz, né? Aí tem também mais séries. As séries são Filosofia e Arte, que é a direção de Eduardo Nunes, de 2021. Anjo Loiro com Sangue no Cabelo, de Felipe Bragança, de 2019. Musicópolis, que também foi dirigido por Eduardo Nunes, que é de 2019. Frequência Positiva, que foi gravado na Bahia, em Lauro de Freitas, com direção de Eduardo Nunes, que é da produção da Três Tabela Filmes. É, Contracapa, do Guto Pasco, que foi gravado em 2017 em Curitiba. Aí tem alguns curtas também, que é Quando o Sol se Põe, direção de Constância Laviola, de 2021. Em Dias de Luta, Poesia, que é um filme que eu dirigi, que é agora de 2018. Andarilhos, de Nivaldo Lopes, que é um curta-metragem também que foi filmado em Curitiba. Recortes, de Carla Pioli, que foi filmado em Curitiba. Lágrimas, que é um curta-metragem lindo do Ianco Delpino. É, Trilhas, que é um documentário que eu fiz, que eu dirigi e fiz a captação de som, que foi filmado em Curitiba também.
Esses são os últimos trabalhos. Agora, tem alguns trabalhos que eu gostaria de citar, como um documentário que eu tive a oportunidade de fazer com o Ariano Suassuna, que é o nome Ariano contra o Nordeste. Nós passamos em todos os estados do Nordeste com o Ariano, a direção foi de Rosenberg e Cariri. E em todos esses lugares que nós passamos, ele falava sobre a cultura, um pouco sobre a cultura, um pouco sobre a história do lugar. Então eu aprendi muito nesse documentário. Um outro documentário muito bacana que eu curti muito de fazer também foi Cinco Vezes Chico, o Velho e Sua Gente, que é um documentário da produtora Três Tabela Filmes. Nós passamos nos 5 estados que o Rio banha, então eu pude ouvir as histórias de todo o mundo que tem ali o rio em sua volta, né? Que tantas histórias boas, histórias divertidas, muitas histórias tristes também, mas esses projetos você acaba aprendendo muito, não só tecnicamente, como também com as pessoas, né? Ouvindo as histórias das pessoas. Um longa-metragem também muito importante o Unicórnio, que é um filme do Eduardo Nunes. Esse filme foi pro Festival de Berlim, pro Berlinale, se eu não me engano, em 2018. Um longa-metragem que foi filmado na região serrana do Rio de Janeiro. É, Bom, esse é um pouco da minha história. Tem alguns outros filmes lá ainda mais de trás que eu participei. Foram os Dois Filhos de Francisco, que eu fiz junto com o Alessandro Laroca, que tem um estúdio em Curitiba. Eu fiz a gravação de som ambiente com ele. E também com ele eu fiz o primeiro Tropa de Elite, que eu fiz a gravação de alguns foles para o filme. Esses são alguns trabalhos, né? Que eu fiz como técnico de som direto, desde que eu comecei em 2001, então tem aí 20 anos, né, de experiência, de trabalhos. E o cinema é a minha profissão, eu vivo disso e eu amo demais, é o que eu gosto de fazer e sempre que eu vou fazer algum trabalho, ainda hoje eu sinto aquele mesmo frio na barriga, aquela vontade de fazer muito bem feito, né? Parece que é a primeira vez que eu estou entrando num set. Gosto demais do cinema. Então essa é a minha história.